Muito obrigado, Mailanildo. Bom dia, queridos. Feliz sábado para todos os irmãos. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, apesar da distância. Eu falo a partir de Coimbra, em Portugal, mas é uma alegria muito grande participar com os irmãos e também pedir ao Eterno que Ele fale através de mim. O tema de hoje é um tema bem específico. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com os irmãos, mas o nosso querido irmão Ricardo Nicota já está aí no esquema, mais ou menos. Se alguma coisa não der certo, a gente tentar resolver a partir da ajuda dele. Eu agradeço mais uma vez ao Eterno a oportunidade que ele me dá de estar com os irmãos e também o convite que eu recebi do irmão Heráclito para nós estarmos juntos hoje. Espero que a tela esteja sendo compartilhada. Já deixa eu clicar aqui só um pouquinho. Perdão. Vou voltar um pouquinho aqui para o Zoom. Compartilhar a tela. Já foi, ok, compartilhar. Espero que esteja sendo ok. Aqui. Nosso tema hoje, irmãos, é um tema bem específico. É a respeito da Bíblia e a prevenção ao suicídio. Os irmãos estão vendo a minha tela? Quem poderia, por favor, me dar algum retorno? Estamos vendo sim, irmãos. Obrigado. Muito obrigado. Então, é um tema bem específico. Eu vou apresentar de uma forma um pouquinho dinâmica para não ficar cansativo o tema. Então, nós sabemos que no mês de setembro, os irmãos devem ter visto alguma propaganda relacionada ao Setembro Amarelo. E a gente vai, como nós saímos há pouco do mês de setembro, e como é um tema muito importante, infelizmente, devido a essa situação toda, principalmente que a gente está vivendo no mundo, pós-disseminação da Covid, entendo que seria importante a gente trazer aqui e refletir sobre algumas coisas importantes. Vamos iniciar falando sobre alguma coisa muito importante. É um texto maravilhoso de Jesus, registrado em João 10:10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou em abundância, em algumas traduções. Então, vamos iniciar a nossa fala sobre suicídio falando sobre vida, sobre uma palavra maravilhosa. E Jesus diz que ele veio para que nós tenhamos vida e a tenha em abundância. Entendo que essa vida em abundância é literalmente em todos os sentidos. Qualquer coisa que eu expor aqui para os irmãos que vier trazer algum desconforto, alguma situação de sofrimento, a minha sugestão é que em algum momento, e os irmãos podem acionar a linha 188, ou até mesmo após a nossa simples pregação, a linha 188 é do Centro de Valorização da Vida, e ela tem gente disponível 24 horas, 7 dias na semana. Bem, por que Setembro Amarelo? Como é que surgiu isso? O ano é 1994 e o nome do jovem é Mike M. Mike M tinha 17 anos quando, infelizmente, colocou um ponto final em sua vida. No dia do seu velório, a família e os amigos distribuíram pequenos cartões com fitas amarelas, com palavras dando força, de apoio, de ânimo, de incentivo às pessoas que estavam ali. E o amarelo foi escolhido porque Mike M tinha um Mustang 68 na cor amarela. O Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, ele foi estabelecido pela OMS em 2003, como dia 10 de setembro. E ele foi adotado oficialmente no Brasil em 2015, através do Centro de Valorização da Vida, que eu citei há pouco, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Literalmente, a origem da palavra suicídio é se matar. Literalmente é isso. E é uma questão complexa, porque envolve temas de diferentes áreas, da saúde, da sociologia, da filosofia e também da religião. Nós vamos ver alguns mitos. As pessoas, às vezes, falam determinadas coisas relacionadas ao suicídio, mas, na verdade, essas coisas não se sustentam no dia a dia. As pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção. Não, as pessoas estão pedindo ajuda mesmo. É uma situação muito drástica e muito específica. Quem fala que vai fazer, não faz. Infelizmente, isso pode acontecer, a pessoa avisar e fazer, infelizmente. Uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez não voltará a tentar, isso é um outro mito. O grupo de risco maior é justamente daquelas pessoas que já tentaram, porque elas já fizeram a coisa mais difícil, que é tentar a primeira vez. Então, infelizmente, essas pessoas podem vir a tentar outras vezes. O suicídio só acontece com os outros, não, infelizmente.
É muito difícil alguém que não tenha algum conhecimento de alguém próximo, ou família, ou familiar, ou amigo, ou colega de trabalho, de escola, até mesmo de igreja, infelizmente, que não tenha pelo menos tentado suicídio. E o suicídio acontece sem aviso, não. Na maioria das vezes, as pessoas deixam algumas pistas. A síndrome pré-suicídio, ela foi escrita pelo Dr. Erwin Wingler, ele foi psiquiatra e neurologista austríaco, ele escreveu isso em 1960. Ele vai listar algumas coisas que a pessoa vai dar como pista de que alguma coisa não está bem com ela. A primeira é mudanças bruscas na vida pessoal. A segunda, comunicação direta ou indiretamente. A pessoa começa a falar muito sobre morte, por exemplo. Uma outra coisa é abandono de tratamentos médicos e psicológicos, alterações do comportamento, é uma pessoa alegre, feliz ou comunicativa, ela está se sentindo muito irritada, ou as pessoas estão a percebendo muito triste, muito fechada, muito isolada. Infelizmente, com essa situação toda do fique em casa e pós-disseminação do Covid, ficou mais difícil a gente identificar esse isolamento. Mas alguém que era muito ativo nas redes sociais, de repente a pessoa começou a não postar nada, provavelmente aconteceu algum problema. Comentários frequentes do tipo não aguento mais, práticas de autoagressão, isso é uma coisa que infelizmente muito comum entre os jovens, hoje especificamente adolescentes, mas já encontrei adultos que sim, se cortam braços, abdômen, pernas. Despedida de coisas afetivas importantes, às vezes as pessoas acabam começando a dar coisas que eram importantes para ela, na maioria das vezes objetos de uso pessoal. E as causas, né, os irmãos provavelmente estão se questionando, e nós nos questionamos muitas vezes, mas quais são as causas? É multicausal, ou seja, tem várias causas. Na maioria das vezes, a pessoa vai desenvolvendo uma ideia que nós vamos ver aqui, que não é da noite para o dia. E vão acontecendo determinados problemas, determinadas coisas tristes, às vezes traumáticas, e pode levar a uma situação da própria pessoa decidir. A gente já vai ver esse passo a passo, que eu chamei de passo a passo reversível. Muitas pessoas que, pelo menos, tentam ter uma culpa muito grande, não superada, de alguma coisa que elas fizeram ou de alguma coisa que elas deixaram de fazer, essa culpa as persegue, diríamos assim, dia a dia, e elas acabam levantando a possibilidade de fazer alguma coisa contra a sua própria vida. Desesperança total quanto ao presente e ao futuro, transtornos neuropsiquiátricos, depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. Na maioria das vezes, até 90%, as pessoas têm algum tipo de transtorno envolvido quando a pessoa pelo menos tenta o suicídio. Problemas financeiros e profissionais, as pessoas muitas vezes tentam ou até põem um ponto final na sua vida quando ou são demitidas ou quando se vêem envolvidas em dívidas ou quando têm outras dificuldades relacionadas ao trabalho. Muitas vezes aconteceram abusos sofridos na infância e adolescência, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, sofrimento contínuo não solucionado, ou seja, a pessoa continua sofrendo com aquilo. Há também envolvimento de, muitas vezes, abuso de drogas e ou álcool, enfermidades físicas incapacitantes e crônicas, quando a pessoa entende que ela não tem cura para aquilo e ela vai continuar sofrendo. Punição de si mesmo por erros cometidos não superados, ou seja, ela entende que a única forma de se punir ou de parar de sofrer é colocando um ponto final na vida, e tem aquelas que tentam e que fazem na tentativa de marcarem para sempre a vida de alguém que as fez muito sofrer. Elas dizem, você jamais vai me esquecer. E aí, muitas vezes, elas cometem contra a própria vida. Uma situação que está sendo vivenciada pelos jovens é poucas vivências de frustração ou de dificuldades. Então, muitas vezes, numa sociedade onde tem muitas facilidades, muitas, diante das primeiras dificuldades ou de algum desafio mais sério, muitos jovens podem ter o que a gente chama de ideação suicida. Ou seja, começar a formular de como vai colocar um ponto final em sua própria vida. O conhecido caso de Judas, na Bíblia, está relatado em Mateus capítulo 27. Ali, segundo Mateus, ele optou pela morte, tendo a vida diante dele, infelizmente. Judas sabia que o Cristo que tinha dito para Pedro que era para perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, com certeza Jesus o perdoaria, mas infelizmente ele decidiu por outra coisa. Então, a Bíblia traz esse caso e traz outros casos. Não tem muitos casos, não, mas tem alguns, sim, além do de Judas. Vamos ver um pouquinho em relação às estatísticas. Na América Latina, peço desculpas pela tabela em inglês, na América Latina e no Caribe,
Aí, no ano de 2015, o último relatório trouxe que 11 homens se mataram para cada 100 mil habitantes e apenas 3 mulheres se mataram. No total do planeta, do nosso planeta Terra, 14, em média, 14 homens se matam para 8 mulheres, essas taxas para cada 100 mil habitantes. Nesse daqui, mais ou menos o dobro, e no anterior, da América Latina e do Caribe, quase 3 vezes mais homens se matam, colocam um ponto final em sua vida relacionado às mulheres. No mundo, de 800 a 1 milhão de pessoas morrem todos os anos devido a isso. Em torno de 2.700 mortes por dia no mundo só disso, e, em média, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E, em média, a cada 4 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Os números são altos e muito tristes, infelizmente. As mulheres, elas fazem mais tentativas, mas os homens acabam se matando mais, aproximadamente 2 vezes mais, conforme nós vimos na tabela anterior. No Brasil, o estado campeão de mortes por suicídio é o Rio Grande do Sul, uma taxa de 10, aproximadamente de 10 pessoas para cada 100 mil habitantes, e o último lugar do Rio de Janeiro, 1,36. Esses dados estão um pouco distantes de 2013, mas não devem ter mudado muito relacionados a essa situação toda. Bom, chamo de passo a passo reversível, e eu havia dito anteriormente para os irmãos que o suicídio é um processo que demora vários meses ou anos, muitas vezes devido a algum trauma, com sofrimento profundo não superado, um sofrimento contínuo sem solução, a pessoa não vê que ela pode parar de sofrer, e aí ela começa a desenvolver pensamentos de como ela vai fazer isso. Faz buscas na internet hoje de como fazê-lo, e até que ela pode decidir fazê-lo se acontece alguma coisa na vida dela. Muitas vezes ela nomeia ou escolhe alguma situação de algum problema, se acontecer, ela vai acabar tentando ou fazendo. E até chegar à tentativa. Só que esse passo a passo é reversível. Então, se alguma forma ela pedir em algum momento uma ajuda e buscar essa ajuda, isso pode ser perfeitamente irreversível. Alguns fatores de proteção, vamos ver, está bem emocionalmente. Hoje, com essa situação toda da Covid, é um desafio grande estar bem emocionalmente, porque doença, pressão social, problemas econômicos, mortes, muitas pessoas morreram, infelizmente. Então, pressão em cima para vacinar, ou seja, muitas coisas envolvidas. Então, estar bem emocionalmente hoje é um desafio grande. Ter crenças religiosas, étnicas e culturais também é um fator de proteção. A ausência de transtorno neuropsiquiátrico, daqueles que eu citei para os irmãos, depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Senso de responsabilidade com a família, isso também ajuda. Bom suporte familiar, ou seja, uma família estruturada. Fortes laços sociais, ter amigos, ter amizades, isso ajuda também. E vamos pensar um pouquinho como prevenir. Você com você mesmo. Vamos lá, ser humilde e ter coragem de pedir ajuda, inclusive profissional, se for preciso. Nós precisamos entender que, infelizmente, ao longo da nossa vida, nós podemos passar por alguma situação que tenhamos decidido ou não, às vezes a gente está sofrendo por alguma coisa que a gente decidiu, e outras vezes não. Então, nós precisamos ter humildade, sermos humildes para entendermos que pode acontecer alguma situação que a gente venha a precisar de algum tipo de ajuda. Conversar francamente com um familiar ou amigo sobre morte e suicídio para descobrir pensamentos acerca disso. Isso se você perceber que tem alguém que não está bem. Se você perceber que um amigo seu não está legal, que um familiar, tente conversar um pouco mais com essa pessoa e abordar o tema da morte, para ver o que ela vai falar. E você percebe a reação dela. Se ela tiver alguma ideia positiva relacionada a morrer, você pode provavelmente levantar a possibilidade de que ela não está bem e de que ela pode estar pensando em colocar um ponto final na vida dela. Na família, como preferir? Acompanhar de perto a vida de quem vive com você, estar atento aos que os filhos menores e adolescentes fazem na internet, acompanhar isso também. Entre os amigos, perdas afetivas ou relacionamentos materiais, financeiros, profissionais, perdas. Pode ser qualquer perda, pode ser desde o emprego até o término de um relacionamento. Atenção ao comportamento de introspecção e isolamento social. O isolamento social com a situação da Covid ficou mais difícil a gente identificar, mas se era uma pessoa que fazia contato com você frequentemente, se ela, um amigo seu, se ela deixou de fazer, ou se ela tem feito muito menos,
pergunta se está tudo bem, insiste, porque nós precisamos muito, muito ajudar uns aos outros. Nós estamos passando um momento muito difícil, muito difícil. Eu me lembro das palavras de Jesus quando ele disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, nós precisamos ajudar uns aos outros, ficarmos atentos uns aos outros. Sugerir ajuda profissional para a tristeza que insiste em não ir embora. Às vezes a pessoa se abre com você e fala, não estou conseguindo superar sofrimento diário, então sugere uma ajuda profissional, pode ser tanto do psicólogo, ajuda psicológica, quanto medicamentosa. Acompanhamento adequado de quem fez tentativa, é importante acompanhar. Suporte para a família de quem tentou suicídio, suporte para a família de quem cometeu suicídio, dá um suporte para aquela família, porque, infelizmente, a culpa que fica nas pessoas da família, ela é gigantesca. E isso pode desencadear algumas outras situações, inclusive novos suicídios dentro da própria família, infelizmente. Incentivo também a empresas para desenvolvimento de um programa de prevenção ao suicídio, a mesma coisa relacionada às escolas, a mesma coisa relacionada às igrejas, ou seja, ter um momento onde a gente vai falar sobre isso. Apesar de que o foco da igreja é pregar Jesus, a salvação, o amor de Deus, ou seja, só coisas boas e positivas, nós também precisamos ficar atentos a esse tipo de tema, porque infelizmente pode acontecer. Não é muito comum, mas de vez em quando a gente ouve que algum religioso cometeu suicídio, infelizmente. Participação em palestras sobre o tema, isso ajuda também. Participação em grupos de autoajuda, um plano de segurança individual, que eu chamo disso, é a relação das pessoas que você ama e coisas que você gosta de fazer, isso ajuda, porque não sabemos o quanto da tempestade que está no mundo ou que vai vir, vai nos atingir. Então, a gente tem que ter muito claro isso. Plano de enfrentamento dos problemas que geram desejo de morte, ou seja, se estou falando para alguém que está pensando nisso ou que pensou sobre isso, é preciso fazer alguma coisa para enfrentar isso, ou seja, combater isso, lidar com isso, para que seja superado esse desejo de morrer ou de se matar. Relacionar coisas boas da vida, que elas, aumentando, né, a quantidade delas, isso vai fazer com que ajude na prevenção. Um pequeno tempo também diariamente para você, nesse tempo para você, onde você reflete, você pode compartilhar esse tempo com Deus, conversar com Ele, se abrir, falar. Isso é importantíssimo, porque Deus sabe o que vai dentro de nós, mas nós precisamos nos abrir, nós precisamos compartilhar isso. E por que não compartilharmos com o nosso Deus? E nos lembrarmos sempre que nós não estamos sozinhos. Os canais de ajuda. Primeiro, Deus ele está disposto 24 horas para nos ajudar, só que, infelizmente, a pessoa às vezes está num sofrimento tão profundo que ela descrê da existência de Deus. A gente precisa ser compreensivo em relação a isso. A família, saber que a família, de alguma maneira, pode ajudar, mas, infelizmente, às vezes as famílias estão passando momentos tão complicados que a pessoa não vê que alguém da própria família ou familiares possam ajudá-la, infelizmente. Tem os amigos também, devemos nos abrir com os amigos. Tem a igreja, tem os irmãos da igreja que oram por nós e que muitas vezes nos ajudam e que podem, de alguma maneira, nos ouvir. Tem também a ajuda psicológica, através de psicoterapia com psicólogo, e também tem medicação. Tem uma grande quantidade de remédios, de fármacos, que também podem nos ajudar a lidar com a tristeza, a lidar com o sofrimento contínuo, com depressão e etc. Os canais de ajuda nas redes sociais, o Instagram lançou uma ferramenta onde é possível alguém informar para a própria plataforma que aquele post é um post, digamos assim, um pouco suspeito, e o Instagram manda para a pessoa que postou, se ela não está precisando de algum tipo de ajuda, a mesma coisa relacionada ao Facebook. A linha 188, que eu coloquei há pouco para os irmãos, o Centro de Valorização da Vida, que funciona 7 dias na semana, 24 horas, ligar para pedir ajuda, tem a possibilidade de chat ou chat, de e-mail, mas a linha telefônica muitas vezes a gente consegue de uma forma mais rápida. Tem a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, também o objetivo dessa associação é diminuir ao máximo o número de suicídios, a abeps.org.br, está aí o endereço na internet. E agora a gente vai para a prevenção bíblica. Corri para chegar até aqui para a gente ir mais devagar. Eu estava preocupado em falar durante muito tempo, porque a nossa atenção se mantém durante
um tempo muito curto. Na verdade, na maioria das vezes, são os 15 primeiros minutos. Então, dei uma corrida para a gente finalmente chegar na prevenção bíblica. Olha só, são textos maravilhosos que eu vou apresentar para os irmãos e vamos refletir um pouquinho brevemente em cima deles. O primeiro fala esse texto sobre o amor de Deus, é o conhecido e para muitos o verso áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos começar falando sobre o amor de Deus, um amor incrível, um amor maravilhoso, que não tem altura, largura, profundidade, não conseguimos alcançar de um amor tão grande. Mas, infelizmente, muitas vezes a pessoa está tão machucada, está tão sofrida, que ela não consegue entender isso e não consegue, por um tempo, aceitar isso diante da dor e do sofrimento dela. Como vamos levar essa questão do dia a dia? Como vamos encarar a vida? Jesus respondeu, e respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós precisamos colocar o nosso foco em Deus, pedir a Ele, que é amor, que nos ajude a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, para que nós consigamos amá-lo com o nosso sentimento, com a nossa cognição, com o nosso ser, e também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Infelizmente, novamente, devido a toda essa situação de doença que estão vivenciando no mundo, muitas pessoas se tornaram muito egoístas e os casos de sofrimento, tanto de depressão, quanto de ansiedade, quanto de estresse, esses números aumentaram, infelizmente. Ainda em relação à questão do amor, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós precisamos, muitas vezes, mediante um sofrimento muito grande, nós precisamos entender que talvez todo aquele sofrimento que nós estamos passando foi devido ao fato de nós não termos colocado o amor de Deus em primeiro lugar e alguma coisa relacionada ao mundo em primeiro lugar. Então, diante disso, precisamos, muitas vezes o sofrimento ele é uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, mas, novamente, há pessoas que não aceitam isso. E há pessoas que questionam, poxa, eu não fiz nada, ou fulano não fez nada, por que está sofrendo? Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria de como abordar essas pessoas para que nós venhamos ajudá-las a atravessar esse momento difícil e complicado, sendo que, de alguma forma, em algum grau, todos nós estamos precisando de algum tipo de suporte, de algum tipo de ajuda. Muitas vezes, a pessoa acha que ela foi completamente abandonada, esquecida por Deus, pelo mundo, por todos. Mas esse texto de Isaías é um texto também muito especial, é um texto maravilhoso. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Que verso poderoso, que verso maravilhoso. Deus jamais vai se esquecer de nós. Talvez estejamos passando um momento difícil, de sofrimento profundo, e pensando, inclusive, em colocar um ponto final na nossa vida, mas o Senhor está nos dizendo esta manhã, ei, eu não me esqueci de ti. Calma, eu não me esqueci de ti. Um texto também que ajuda é o mandamento que diz, não matarás. Quando colocamos um ponto final na nossa vida, nós estamos matando. Então, o texto diz, não matarás. É um mandamento da lei de Deus, de um dos 10 mandamentos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19, ou seja, não pertencemos a nós mesmos. Então, pertencemos a Deus, e o nosso corpo pertence a Ele. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Muitas vezes é essencial a pessoa perdoar as outras ou alguém que lhe fez muito mal. Só que esse perdão, irmãos, muitas vezes não é fácil. Às vezes tem envolvido casos, por exemplo, casos de extremo, casos de estupro, ou casos em que uma pessoa foi assassinada, por exemplo. Então, muitas vezes esse processo de perdão ele vai acontecer através de uma ajuda profissional, para que a pessoa venha superar aquela tragédia
que aconteceu na vida dela. Mas no nosso dia a dia nós precisamos fazer uso do perdão continuamente. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós vamos passar por momentos difíceis. Novamente, esses momentos às vezes são fruto das nossas decisões e às vezes são coisas que acontecem, que não, de alguma maneira, não dependeram diretamente de nós. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, esse bom ânimo nós podemos entender como otimismo, por exemplo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. E como ele venceu, ele também pode nos ajudar a vencer. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Então, muitas vezes, precisamos, mesmo diante do medo, mesmo diante da incerteza, da insegurança, pedimos a Deus para Ele nos fazer fortes e corajosos para nós lidarmos e enfrentarmos algumas situações que venhamos a passar ou até mesmo estejamos passando. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, precisamos olhar além das nossas próprias necessidades ou dos nossos próprios desejos. Precisamos olhar e vemos que tem muitas pessoas precisando, muitas. Às vezes na própria família, relacionada a familiares, às vezes amigos, às vezes os vizinhos, às vezes os colegas de trabalho, às vezes os irmãos da igreja. Então, uma coisa que ajuda, a prevenção bíblica orienta para a gente olhar para as outras pessoas, não ficarmos apenas focados em nós mesmos, porque isso não é saudável e isso não nos ajuda. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orientação do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:18. Nós precisamos nos tornar agradecidos, irmãos. Nós precisamos nos tornar gratos a Deus. Novamente, muitas vezes a pessoa está passando por um processo de depressão profunda, ela não vai conseguir desenvolver isso. Mas se ela conseguir começar a relacionar, a ver as coisas boas que acontecem na vida dela, ela vai ver que essas coisas boas, positivas, dádivas de Deus, bênçãos, presentes, é numa quantidade muito maior do que os próprios problemas, ou do que as próprias angústias, ou do que os próprios desafios. E para mantermos a nossa mente focada apenas nas notícias de Covid, nas notícias da mídia principal, não. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, tentar manter a nossa mente em coisas boas, em coisas positivas, em coisas puras, porque senão as coisas ficam difíceis conforme a gente tem vivenciado nesse momento na história do nosso mundo. Bem, estamos chegando ao final e vamos ler aqui o nosso último texto bíblico. É um texto muito bonito também. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, precisamos ser nascidos de Deus, precisamos ter essa vitória, obtermos essa vitória e precisamos exercitar a nossa fé. Porque, conforme vimos, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, através da nossa fé, através do poder de Deus, da ajuda de Deus, é possível também vencer o mundo. O suicídio, queridos, é uma busca de colocar fim a um sofrimento insuportável. Na maioria das vezes, a pessoa não quer deixar de viver, mas quer parar de sofrer. Se precisar, busque ajuda. Novamente, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Muito obrigado, queridos. Agradeço mais uma vez ao Eterno
e aos irmãos pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que distantes, nesta manhã, nesse dia de sábado. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. 1, 2. E agora como é que eu faço isso? Tranquilo. Liga aqui, Zé. Aqui. Alô? Muito bem. Nosso agradecimento ao nosso irmão Marcos Avelar, lá de Portugal, né? Lisboa, é isso mesmo? Coimbra. Coimbra. Muito obrigado, irmãos. E agora eu peço que o Senhor nos despeça em oração, entregando esse resto de sábado ao nosso bom Deus. Oro. Irmão, pode orar. Eterno, nós falamos hoje sobre um tema bem delicado e pedimos que se algum irmão ou alguma pessoa que vier ouvir essa mensagem esteja passando por um momento difícil, extremo, suplicamos a tua ação sobre a vida dessa pessoa, dessas pessoas, no sentido de reavivar a esperança no coração delas, reanimar o ânimo, reavivar o ânimo, para que elas prossigam, para que elas vejam que além da nuvem negra que elas estão passando, a luz, a vida, a ti. Obrigado, Senhor, porque o teu filho, através de diferentes falas, em diferentes momentos, deixou-nos a esperança registrada nos evangelhos para que nós pudéssemos ir em frente, para que nós pudéssemos prosseguir, para que nós tivéssemos força para lidarmos com momentos tão difíceis que estamos passando. Fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa fé, para estarmos firmes até o encontro com o teu Filho. Abençoe os nossos irmãos da ICB1, abençoe todos os nossos irmãos que vão, de alguma forma, ter acesso a esse conteúdo. Nós suplicamos bênçãos para os nossos familiares, nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho, de escola, da nossa vizinhança, os irmãos novamente da própria igreja. Abençoa-nos, Senhor, e nos conceda um bom restante de sábado, em nome de teu Filho. Amém.